Meu adolescente não quer falar comigo. Depois que se tornou adolescente, está sempre no quarto, trancado, emburrado, não gosta mais de conversar comigo. O que que eu faço? Essa é uma dúvida muito comum, né? Entre pais de adolescentes. Eu sou Heloísa, sou educadora parental em disciplina positiva e hoje nós vamos falar sobre isso. Por que que os adolescentes não gostam de falar com seus pais? Vamos lá? Em parte, essa recusa em conversar com os pais é normal. Adolescentes precisam de mais privacidade, alguns assuntos eles não vão mesmo querer compartilhar conosco. Nesse momento, o melhor que a gente tem a fazer é não forçar a barra, não leva para o lado pessoal, mostra que está disponível caso ele queira conversar e pronto. Mas, em alguns momentos, nós contribuímos para esta falta de interesse dos filhos em conversar conosco. Eles se fecham, porque sempre que tentam falar, eles são criticados ou até humilhados por nós. Nós precisamos ficar bastante atentas ao que falamos e como falamos. O adolescente volta para casa desanimado porque não se saiu bem na prova e quando começa a contar o que aconteceu, o que nós falamos normalmente? Eu não acredito que você não se saiu bem nessa prova. Eu não disse que você tinha que estudar mais? Não é? Não é normalmente assim? O que acontece depois? Ele se afasta, o filho se afasta, sentindo-se incompreendido. Às vezes nós usamos de frases feitas. Ah, minha filha, não fica triste não, você é tão bonita. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Em outras ocasiões, nos apressamos para dar conselhos. Ah, menino, ficar emburrado não adianta nada não, vai fazer outra coisa, daqui a pouquinho isso passa. Essas nossas reações automáticas, elas impedem o fluxo da comunicação e demonstram que a gente não se importa muito com os sentimentos dos filhos. Se nós quisermos que eles falem conosco, nós precisamos aprender a ouvi-los. A hora que eles se sentirem ouvidos, compreendidos, respeitados, aí sim, eles vão falar. Você sabia que ter conversas de qualidade com os filhos é uma forma poderosa de demonstrar amor? Se você tomar alguns cuidados, o seu adolescente, aquele seu adolescente caladão, emburrado, vai descobrir que conversar com você não é tão ruim assim não. Ele vai descobrir que pode se abrir, que pode contar com você. Saber disso, saber que pode contar com os pais é muito importante para um adolescente. Quais são os 9 cuidados que você deve tomar quando o seu adolescente estiver falando com você? Vamos lá? Primeiro cuidado. Procure olhar nos olhos dele quando ele estiver falando. Normalmente a gente está tão distraída fazendo muitas coisas, né? Não olha. Para e olha nos olhos. Porque quando você faz isso, você demonstra que está prestando atenção. E aí você incentiva o seu filho a continuar falando. Evita ficar revirando os olhos, fazendo aquelas expressões assim que demonstram reprovação quando ele falar. Agora é o momento de ouvir, sem julgar, só ouvir. Segundo, cuidado, não faça outra coisa enquanto ele estiver falando, né? Normalmente a gente está ali lavando a louça, fazendo 1 milhão de coisas com a cabeça num 1 milhão de lugares. Se você puder, para o que está fazendo. Para e dá atenção. Agora, se não puder, explica para ele. Olha, meu filho, eu percebo que você quer muito falar comigo e eu quero muito te ouvir. Mas agora eu não posso dar a atenção que você merece. Você me dá 10 minutinhos para terminar o que eu estou falando, depois a gente conversa? É importante deixar claro para ele que você vai conversar com ele depois e é importante ir mesmo, tá? Terceiro, procure identificar os sentimentos do seu filho. Presta atenção. Quando parecer que você descobriu o sentimento dele naquele momento, confirma. Fala, por exemplo, assim: nossa, meu filho, eu tenho a impressão que você está decepcionado comigo por tal motivo.
Eu tenho a impressão que você está bravo com seu pai por tal motivo. Essa é uma forma de demonstrar que você está ouvindo com atenção, que está de fato tentando entender o que ele está dizendo. E é também uma oportunidade para o seu filho esclarecer o sentimento, né? Às vezes não é aquilo que você está pensando, e aí ele esclarece, ele fala, não, mãe, não estou decepcionado não, é tal coisa, tá? Quarto, presta atenção à linguagem corporal. Muitas vezes a linguagem corporal diz coisa enquanto as palavras dizem outra. O filho está dizendo que está bem, mas ele está tenso, ele está suando, ele está com a testa franzida. E aí você percebe que ele não está bem em coisa nenhuma. E aí você pode ajudá-lo, né? Presta atenção também à sua linguagem corporal, porque ela deve demonstrar que você está atenta, você está presente, ouvindo. 5. Não interrompa. Basta os filhos começarem a falar e a gente já interrompe para aconselhar, corrigir, ensinar, não é? Essas interrupções encerram a conversa. Lembra, nesse momento o seu objetivo não é se defender, não é corrigir, não é ensinar lição de moral. Nesse momento o seu objetivo é entender os pensamentos, os sentimentos e os desejos dos filhos. 6. Faça perguntas que repitam o que ele disse. Quando você concluir que entendeu o que seu filho está dizendo, confirme, repetindo a frase como você entendeu. Por exemplo, você está dizendo que quer ir à praia com 3 amigos neste final de semana? E além disso, você gostaria que eu pagasse porque vocês não têm dinheiro suficiente? É isso que você está pedindo? E aí seu adolescente vai confirmar se é isso mesmo. Conversas com esse tipo de repetição resolvem mal-entendidos e esclarecem sua percepção do que o adolescente está dizendo, não é? De novo, o seu objetivo é tentar identificar o que ele está pensando, sentindo e o que ele quer de você, o que ele deseja. Não compartilhe suas ideias enquanto essas questões não estiverem claras na sua cabeça. Enquanto você não tiver certeza do que o seu adolescente realmente quer, ouça, tenta entender, tá bom? 7. Expresse compreensão. O adolescente precisa saber que você ouviu e entendeu. Vamos voltar ao exemplo anterior. Eu sei o quanto você gostaria de ir à praia com seus amigos. Se isso acontecesse, tenho certeza que vocês iam se divertir muito, não iam? Isso vai fazer com que o seu filho se sinta compreendido, seja qual for a resposta. Se você disser sim ou não, ele vai se sentir compreendido mesmo assim. 8º cuidado. Peça permissão para compartilhar o seu ponto de vista. No final, depois que você já entendeu o que ele quer de você, depois que você já demonstrou compreensão, diga: posso compartilhar o que eu penso sobre isso? Ou, você gostaria de saber a minha opinião a respeito disso? Se ele concordar, compartilhe o seu ponto de vista, compartilhe seu pensamento, suas ideias, seus sentimentos. Caso ele não queira, então tudo bem, a conversa acabou, né? E aí a viagem da praia não será patrocinada, não é mesmo? Mas, se você demonstra que entendeu os sentimentos do seu filho, o pensamento dele, os desejos dele, é muito provável que ele se mostre aberto para ouvir o seu ponto de vista e para entender o seu ponto de vista. 9º e último cuidado. Quando for falar, comece as frases com eu, ao invés de começar com você. Por exemplo, eu penso, eu sinto. São declarações que revelam ao seu adolescente o que se passa dentro de você. Em contrapartida, quando você começa a frase dizendo você está errado, você não entendeu nada, você está sendo irracional, esse tipo de afirmação quase sempre termina mal, porque aponta dedo, culpa, acusa, né? Ao invés de falar você me irrita quando, diga eu fico irritado quando tal coisa acontece. Essas conversas de qualidade, elas são muito mais trabalhosas. Elas exigem que a gente saia do automático, que a gente passe muito mais tempo ouvindo do que falando, o que nem sempre é fácil. Mas os benefícios são enormes. O adolescente vai se sentir respeitado, compreendido e
amado? Isso não é o sonho de todos os pais? Os nossos filhos precisam saber que são amados e respeitados por nós em todas as idades. Em cada fase de desenvolvimento deles, nós precisamos demonstrar o nosso amor. E há um jeito certo de demonstrar esse amor. À medida que nossos filhos vão crescendo, a gente precisa ir se adaptando a cada fase. Se você quiser saber mais sobre todas as fases de desenvolvimento dos seus filhos, clica no link que eu deixei aqui embaixo e assista um outro vídeo que eu fiz a respeito disso. Um abraço e, você já sabe, se ficar com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui que eu respondo, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? E se gostou do vídeo, compartilha com outras mães, deixa o seu like e compartilha com outras mães de adolescentes, pra gente espalhar essa mensagem de que é possível sim acompanhar a adolescência dos filhos, se relacionar com os nossos adolescentes de uma forma leve e respeitosa. Até!